É um dos lugares mais perigosos da Terra, onde cada viagem parecia uma sentença fatal. Ondas passam de 20 metros e ventos gelados de furacão varrem o mar. O resgate é quase impossível sem terra à vista por centenas de quilômetros. Milhares já morreram nessas águas implacáveis, e sair vivo é um milagre. No episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos a mortal passagem de Drake, um trecho do oceano pouco conhecido. Alfred Lansing descreveu a viagem de Ernest Shackleton em 1916 pela passagem de Drake em um bote salva-vidas como o trecho mais temido do oceano, e com razão. Esse corpo d'água, de 960 quilômetros, fica entre o Cabo Horn, no sul da América do Sul, e as ilhas Shetland do Sul, próximas da Antártica. A passagem de Drake tem profundidade média de 3.350 metros, mas seus limites chegam a 4.750 metros. Isso equivale a 80% da altura do Monte Kilimanjaro, ou seja, é um local onde você não gostaria de nadar em mar aberto. Recebeu o nome do explorador Sir Francis Drake, mas quem a cruzou primeiro foi William Schouten, em 1616. O canal ficou conhecido como a passagem marítima mais perigosa e mortal do mundo. A primeira grande pergunta é: por que as pessoas ainda o utilizam? Por séculos, a passagem de Drake foi a única ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico ao sul da América do Sul. Até a construção do Canal do Panamá, simplesmente não havia outra maneira de transportar carga de um lado das Américas para o outro por navio, e o transporte por terra era incrivelmente caro. Aqueles marinheiros enfrentaram vários perigos ao contornar o Cabo Horn. Na verdade, há um monumento na beira do Cabo Horn que homenageia mais de 10 mil marinheiros que se acredita terem perdido a vida aqui. Como verá a seguir, o número real deve ser bem maior. A passagem de Drake tem algumas das correntes oceânicas mais fortes do mundo devido à combinação ideal de fatores ambientais e climáticos. A passagem fica entre 56 graus e 62 graus de latitude sul. A área está na latitude dos 50 e abriga ventos de oeste ultra fortes que circulam ao redor do globo. Por isso, essa faixa ao redor da Terra é apelidada de 50 Furiosos. Isso provoca ondas gigantes e tempestades que destroem navios e atingem a Terra. Essas tempestades afetam a passagem de Drake com mais intensidade, pois circulam a Terra sem encontrar terra firme para freá-las. Quando um furacão chega à terra firme, ele começa a enfraquecer, pois fica isolado das águas quentes do oceano que o alimentam e é desacelerado pelo atrito da terra, das árvores e de outras estruturas feitas pelo homem. Mas isso não acontece na passagem de Drake. O sul da Austrália está a 39 graus de latitude sul e o sul da África do Sul a 34 graus 50 minutos sul. Como diz o oceanógrafo Alexander Brearley, é o único lugar do mundo onde esses ventos podem circular ao redor do globo sem encontrar terra, e a terra tende a amenizar as tempestades. Os ventos circulam o mundo e sua energia cinética se transforma em ondas de tempestade, segundo Brearley. Durante uma tempestade comum, podem se formar ondas de até 9 metros. Em dias mais irregulares, marinheiros e passageiros já observaram ondas gigantescas que chegam a 20 metros e, em alguns casos, até 24 metros de altura, avançando em sua direção. Essas condições são chamadas de Drake Shake, pois mar jogando seus móveis e te fazendo vomitar não soa tão fofo. Você pode esperar pelo Drake Shake em cerca de 30% das vezes ao cruzar a passagem. Mesmo em dias calmos, as ondas na passagem de Drake atingem de 13 a 16 pés, o dobro das ondas médias do Atlântico e mais que o dobro da altura de um jogador de basquete. Se você está pensando em reservar uma viagem de qualquer jeito para testar seu enjoo, saiba que o tempo tempestuoso é mais provável no inverno. Passageiros na água no verão podem vivenciar o fenômeno chamado Lago Drake. Quando o mar está calmo e silencioso, as chances de passar mal são menores. Embora esses ventos malucos também causem tempestades e ondas fortes ao sul da África e da Austrália, não existem rotas marítimas importantes nesses mares. Os marinheiros não precisam navegar por essas passagens há séculos, pois o Canal de Suez e as águas quentes entre os oceanos
Índico e Pacífico, tornaram isso desnecessário. Por isso, a passagem de Drake é especialmente temida no mar. Outro fenômeno que aumenta o perigo da passagem de Drake é a corrente circumpolar antártica, a mais forte do planeta. Essa corrente é tão poderosa que move 4,9 bilhões de pés cúbicos de água por segundo. Isso equivale a 3,5 piscinas olímpicas passando por lá a cada minuto. Quando o Oceano Pacífico encontra o Atlântico sob a América do Sul, o espaço entre as terras se estreita repentinamente. Aqui, a Península Antártica avança ao norte do continente enquanto o Cabo Horn se projeta ao sul. Essa corrente, muito rápida e forte, atravessa o estreito de 960 quilômetros de largura, tornando-se ainda mais intensa. Por isso, a corrente mais forte do mundo já passou aqui, chegando a 40 nós, 74 quilômetros por hora, e o relevo sob o mar também não ajuda em nada. Quilômetros abaixo da superfície, há montanhas subaquáticas chamadas Zona de Fratura de Shackleton. Zona de Fratura de Shackleton. Esta cordilheira intraoceânica, localizada no meio da passagem, alterna vales profundos com cristas que se erguem de centenas a milhares de metros acima do fundo oceânico. Então, não só a corrente extremamente volumosa encontrada na passagem de Drake está sendo comprimida lateralmente entre duas massas de terra, como também está sendo comprimida por baixo por montanhas que a empurram em direção à superfície do oceano. É uma tempestade perfeita de circunstâncias para criar, tempestades perfeitas. Não surpreende que cientistas estimem mais mortes na passagem do que o Memorial do Cabo Horn registra. Quase 20 mil pessoas se afogaram em suas águas e 800 navios ao todo. Esse número faz mais sentido ao considerar quantos navios e marinheiros passaram pela passagem nos séculos 17, 1 e 19. Por exemplo, um desastre em 1819 matou 644 pessoas. Em setembro, o San Telmo atravessava a passagem rumo ao Peru. O capitão Joaquim de Toledo comandava o navio e centenas de marinheiros quando foram surpreendidos por um clima terrível. O clima na passagem de Drake pode passar rapidamente de calmo a tempestuoso. Em 1819, a meteorologia não tinha a tecnologia atual para alertar o capitão Joaquim sobre a tempestade que enfrentariam. Como previsto, a tempestade desviou o San Telmo do curso. Preso nas ondas e incapaz de sair do estreito, o navio afundou em um dos maiores desastres navais da história, com 644 homens enviados à morte nas profundezas do oceano. Isso é ainda mais impressionante considerando que o irlandês Ernst Shackleton cruzou o Estreito de Drake em um bote salva-vidas. É claro, não foi por escolha própria. Em 1914, Shackleton e 27 homens partiram no navio Endurance da Geórgia do Sul até a Baía de Vassal, na Antártida. Pelo menos, esse era o plano. Mas à medida que navegavam mais para o sul e chegavam a territórios em grande parte não mapeados, eles se viram presos pelo gelo. Em 18 de janeiro de 1915, o Endurance ficou totalmente preso no gelo e servia como base e estação para os homens. Isso os manteve vivos por um tempo, por pouco, até outubro daquele ano. Após um inverno rigoroso na Antártica, o gelo ficou tão espesso que o navio não aguentou as condições. O Endurance, a única esperança para a sobrevivência temporária dos homens, começou a afundar no mar gelado. Os homens acamparam no gelo por meses, mas Shackleton sabia que isso não resolveria o problema a longo prazo. Então, quando a placa de gelo se quebrou, ele reuniu sua tripulação e os botes salva-vidas e seguiram para a Ilha Elefante, que faz parte das Ilhas Shetland do Sul. Viver em uma ilha gelada, deserta e remota não era exatamente uma grande melhora para os homens. Então, Shackleton, sentindo uma combinação de desespero e coragem, levou 5 de seus homens e partiu em um bote salva-vidas para atravessar todo o estreito e chegar à Geórgia do Sul. Tempestades, ondas e ventos de furacão lançavam água gelada em seus rostos diariamente. Os homens com Shackleton talvez tenham pensado que seria melhor morrer de fome na Ilha Elefante. Porém, 14 dias depois, algo quase inimaginável ocorreu. A tripulação avistou terra.
Eles chegaram à Geórgia do Sul navegando um bote salva-vidas por um dos mares mais temidos, enfrentando tempestades. Depois que a tripulação beijou o chão por um tempo, Shackleton organizou uma expedição de resgate para o restante dos homens presos na Ilha Elefante para levá-los em segurança. Cruzar a passagem de Drake hoje é bem menos angustiante e perigoso. A maioria das pessoas que atravessa a passagem está indo de Ushuaia, a cidade mais ao sul da Argentina, para a Antártida. A viagem dura cerca de 48 horas, mas em mau tempo pode levar até 6 dias, pois os navios precisam esperar até o clima melhorar. A boa notícia é que, com a tecnologia moderna de construção naval e os sistemas de previsão do tempo, a travessia da passagem se tornou muito mais segura do que costumava ser. Cascos de classe polar reforçados com aço extra e proas em formato quebra-gelo são projetados para suportar a pressão esmagadora do gelo antártico, tornando a navegação por águas congeladas muito mais fácil. Sistemas avançados de estabilização tornam a viagem mais segura e confortável para passageiros que querem cruzar a passagem e ver a Antártida. Previsões meteorológicas avançadas ajudam navios a evitar o pior clima na passagem. O capitão Stanislas Dvorkin, que cruza a passagem de Drake com frequência, diz que ele e sua tripulação começam a planejar a viagem até 10 dias antes. Ele diz: verifico a previsão diariamente e 2 ou 3 dias antes da viagem passo a checar 2 vezes ao dia. Mesmo sendo desafiador atravessar, temos grande margem de segurança e o navio não corre perigo. Antenas de satélite avançadas e backup via satélite e rádio mantêm capitães como Dvorkin sempre em contato com a sede. Isso se eles puderem usá-los, mas falaremos disso depois, porque a viagem ainda não está livre de riscos. Pessoas já morreram devido às condições horríveis na passagem de Drake tão recentemente quanto em 2022, quando uma onda gigantesca atingiu um navio Viking Polaris, quebrando uma das janelas e matando uma turista americana com os estilhaços de vidro. Outras 4 pessoas também ficaram feridas, sem contar que, se você for lançado para fora de um navio durante a travessia, suas chances de sobrevivência não são boas. A temperatura da superfície da água vai de cerca de 43 graus Fahrenheit no norte da passagem até 30 graus Fahrenheit abaixo de zero, no sul. A temperatura muda muito perto da latitude 60 sul, na zona de convergência antártica. A convergência separa águas antárticas e subantárticas, formando ecossistemas tão distintos que várias espécies e plantas de um lado não existem do outro. Curiosamente, isso também impacta positivamente o clima, pois o resfriamento da zona de convergência torna a passagem de Drake um dos maiores sumidouros de carbono do mundo. Segundo Lilian Dove, bolsista de pós-doutorado em Clima e Mudanças Globais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica na Universidade Brown, o oceano nessa área é menos estratificado por causa dos ventos fortes e da SFZ. Assim, o fitoplâncton é levado para as profundezas do oceano junto com o carbono que capturou, em vez de flutuar na superfície. A quantidade de carbono capturada pela passagem varia anualmente, mas é um dos principais pontos de sequestro de carbono do Oceano Antártico. O Oceano Antártico retira 550 milhões de toneladas de carbono da atmosfera por ano, 1/6 do total, emitido globalmente por atividades humanas. Isso é uma ótima notícia para manter a Antártica fria e evitar que ela derreta, o que inundaria o mundo com 60 metros de água. Isso também gera ecossistemas para krill, baleias e outras espécies. Mas a água muito gelada não é boa notícia se você acabou de cair no mar. Em águas a 0 graus Celsius, a morte por hipotermia pode ocorrer em 15 a 45 minutos. E vamos lembrar que a parte mais ao sul da passagem de Drake é ainda mais fria do que isso, e você provavelmente vai entrar em hipotermia muito mais rápido do que isso. Em águas frias abaixo de 10 graus Celsius, a hipotermia começa em até 10 a 15 minutos. Isso causa inconsciência gradual, tornando impossível nadar ou flutuar, especialmente com ondas de 9 metros te atingindo. Mesmo com tecnologia moderna, previsão do tempo e resgate, quem está em um navio na passagem de Drake ainda enfrenta riscos. Em 2010, outro incidente ocorreu quando o navio de cruzeiro Klulia 2 voltava da Antártica para Ushuaia.
O navio enfrentou condições piores que o esperado. Eram tão ruins que até o capitão, com 159 viagens à Antártica, disse nunca ter visto clima igual. Algo que você definitivamente não quer ouvir do homem que tem sua vida nas mãos. O capitão cometeu um erro grave. Mesmo sabendo que havia uma tempestade enorme se formando na travessia, uma que seu navio não estava preparado para enfrentar, os passageiros vinham pressionando a tripulação para voltar rapidamente à Argentina e, assim, conseguirem pegar seus voos. Ondas atingiram o navio, inundaram a ponte e causaram a perda da direção hidráulica. Depois, o mau tempo danificou o motor. Como o Clélia II parecia amaldiçoado, uma onda incomum fez uma viga atravessar o centro de navegação, inundando tudo e cortando a comunicação externa. À deriva na passagem de Drake, o navio estava à mercê dos ventos e ondas furiosas da Antártica. O navio enfrentou ondas de 9 metros, com 88 passageiros e 77 tripulantes vendo-as cobrirem as janelas e temendo o que aconteceria. Por sorte, teriam sua primeira oportunidade. Outro navio, o National Geographic Explorer, navegava na área do Clivia II. Por coincidência, a escritora Angela Dansby estava no National Geographic Explorer e relatou o resgate do navio. O dia estava tão tempestuoso que cordas foram instaladas no navio para ajudar na locomoção pelos corredores e áreas de jantar. Pratos de papel foram distribuídos para evitar que a tempestade causasse uma inesperada quebra de pratos no Explorer. Ao meio-dia, o capitão do navio ordenou que todos os passageiros permanecessem em suas cabines, de preferência deitados, e Happy Feet estava passando na televisão para que pinguins animados dançantes pudessem distrair os passageiros do enjoo e dos pensamentos sobre uma possível morte iminente. Dansby recorda que, de repente, o líder da expedição falou no sistema de som. Precisamos entrar no olho da tempestade para ajudar o navio. Somos os mais próximos e as regras marítimas exigem isso. O almoço será servido sob as portas. Embora a maioria dos passageiros tenha ficado em seus quartos, Dansby estava curioso para ver o que estava acontecendo e dar uma olhada no outro navio de cruzeiro. Ao se aproximarem do Calilha II, a cena parecia de filme. Ela diz: assistimos horrorizados enquanto ele mancava pelo oceano, sacudido por ondas enormes e pulando. O National Geographic Explorer tentou contatar a embarcação em apuros para verificar se tudo estava bem. Sem resposta, o capitão suspeitou de algo errado e se aproximou. Foi sorte o capitão do Nat Geo Explorer ter vários telefones via satélite reserva, pois o do Calilha II, apesar de possuir um, estava sem serviço por falta de pagamento. Agora, esse é um motivo para lembrar de pagar suas contas em dia. O capitão do Explorer, sendo do tipo A, enviou um dos 9 telefones via satélite ao Calilha II. Mas com ondas de 9 metros, ele não podia só subir no convés e jogar um por cima. O capitão tentou usar lançadores de foguetes para enviar os telefones via satélite ao convés do Clélia, o que parece incrível. A tripulação do Explorer prendeu o telefone via satélite com fita adesiva a uma corda e o lançou pela proa em direção ao Clélia II. Na primeira tentativa, eles erraram. Na segunda tentativa, chegou perto, mas também não atingiu o alvo. No entanto, na terceira vez, deu certo. O capitão do Clélia restabeleceu comunicação e o Explorer avisou as guardas costeiras da Argentina e Chile sobre a provável necessidade de resgate do navio sem energia. Não há informações se os passageiros conseguiram pegar seus voos. Você pode pensar, se o Calilha II não tivesse sido resgatado por um navio próximo e pela guarda costeira, mas tivesse telefone via satélite, helicópteros não poderiam resgatar a tripulação e passageiros? Bem, acontece que, na verdade, não. A passagem de Drake pode ser sobrevoada, com pequenos aviões levando pessoas de Punta Arenas ou Punta Natales regularmente. Evite tomar essa decisão durante uma tempestade. Segundo a Vertical Mag, operações de helicóptero no frio são um grande desafio para pilotos, operadores e equipes de manutenção. Helicópteros, mais do que qualquer outra aeronave, são especialmente vulneráveis a essas ameaças. Como você pode imaginar, o frio é praticamente a norma na passagem de Drake. Quando as temperaturas estão entre 0 e menos 20 graus Celsius, ocorrem condições de formação de gelo, causando situações potencialmente fatais para voos de helicóptero. Basicamente, a umidade no ar se transforma em gelo quando entra em contato com o próprio helicóptero.
Acúmulo de gelo nas pás do rotor, entradas do motor ou sensores, representa problema para o piloto. O gelo pode aumentar o arrasto, reduzir a sustentação ou afetar gravemente o motor e as pás do rotor do helicóptero. Você sabe, aquelas coisas que mantêm o helicóptero no ar. Como a temperatura média do ar na passagem de Drake vai de 5 graus no norte a -3 no sul, resgates de helicópteros são difíceis, especialmente no sul, onde há grande chance de formação de gelo. Sem contar que, se os passageiros precisam de um resgate de emergência, é provável que as condições climáticas já estejam bem ruins para começar. Conseguir aproximar um helicóptero o suficiente da superfície da água para resgatar pessoas enquanto ondas do tamanho de prédios estão quebrando ao redor não é das tarefas mais fáceis. Um navio preso no gelo da Antártida em 2013 precisou esperar mais de uma semana por resgate de helicóptero. A embarcação russa Akademik Chokolskaya tinha 74 cientistas, tripulantes e turistas a bordo quando ficou presa no gelo na véspera de Natal. Um quebra-gelo chinês chamado Dragão da Neve tinha um helicóptero pronto para ajudar. A autoridade marítima australiana responsável pelo resgate afirmou que o helicóptero teria que esperar mais de uma semana por melhor tempo antes de tentar transportar as pessoas do navio de pesquisa. Devido à baixa visibilidade e ao mau tempo, o helicóptero simplesmente não pôde decolar antes. Helicópteros, ao contrário dos aviões, exigem ótima visibilidade para voar com segurança. O resgate demorou e envolveu um navio parado e um helicóptero pousando em heliporto improvisado no gelo. Agora, no meio dos mares tempestuosos e agitados da passagem de Drake, realizar um resgate como aquele seria 10 vezes mais difícil, se não impossível. A moral é: evite cruzar a passagem de Drake. Se cruzar, não caia no mar nem seja pego por tempestade ou gelo. Sobreviver à passagem de Drake é quase impossível. Mas e ficar à deriva no mar sem navio? Veja como um homem sobreviveu 133 dias perdido no mar em um bote salva-vidas ou clique no vídeo.